O substantivo, ele tem a função de classificar. Classificar. Ele classifica seres, objetos. Na verdade, substantivo é tudo. Tudo, entendeu? Tipo, caneta, nomes próprios, entendeu? Thaís, Fernanda, Jéssica, tudo é substantivo, beleza? Por exemplo, quando eu coloco a palavra o cachorro, cachorro é o meu substantivo, beleza? Eu tenho um substantivo. Esse o do lado é um artigo. Toda vez, sempre mesmo, toda vez que eu tenho um substantivo, antes de um substantivo, eu tenho um artigo, sempre. Toda vez que eu tenho uma palavra, e antes dessa palavra tem um o, um a, um ou uma, é um artigo. Aí o que acontece? Existem os artigos definidos e existem os artigos indefinidos. Beleza. O artigo definido é algo específico. E o artigo indefinido eu costumo falar que é uma qualquer coisa, um qualquer. O meu específico é a, o. E tem no plural, as e os, beleza? O meu artigo indefinido eu tenho uma, e também tenho no plural, que é umas e uns, beleza? Aí o que acontece? Quando eu estou lendo um texto e eu boto lá, a mulher me olhou. A mulher me olhou. Eu tenho aqui, a mulher, eu tenho um substantivo. Beleza? E lembrando que sempre antes de um substantivo eu tenho um artigo. Então, aqui sabemos que esse a, ele é um artigo. Agora devemos classificar se ele é um artigo definido ou se ele é um artigo indefinido. Lembrando que os artigos definidos é algo específico. A, o, as e os. O artigo indefinido é uma qualquer coisa. Uma, uns e umas. Quando eu falo a mulher me olhou, eu não estou falando que uma qualquer mulher me olhou. Eu estou falando que uma mulher específica me olhou, entendeu? É como se eu conhecesse ela, entendeu? Quando eu falo uma mulher me olhou. Uma mulher me olhou. É a mesma frase, só de mudamos o artigo. Aqui eu quero dizer que eu conheço essa mulher. A mulher me olhou. Eu quero dizer que eu a conheço. Na minha segunda frase eu tenho uma mulher me olhou. Eu quero dizer que uma qualquer mulher me olhou lá na rua. Uma mulher que eu não conheço, uma estranha. Beleza? Então é muito fácil. Aí o que acontece? Quando trabalhamos com análise morfológica, é você analisar palavrinhas por palavrinhas. Beleza? Eu vou colocar uma frase aqui e vamos identificar palavras por palavras. Olha, antes da gente fazer essa análise morfológica, eu vou explicar o que seria uma análise morfológica. Análise morfológica. Análise morfológica é quando você pega palavras por palavras e fala o que ela é. Quando eu tenho a mulher me olhou, eu tenho o a análise morfológica é você analisar palavras por palavras, beleza? Quando eu tenho a mulher, eu tenho esse a. Esse a, ele é um artigo. Mulher é um substantivo. Esse me aqui, ele é um pronome oblíquo, beleza? Isso aqui a gente vai estudar depois. Vamos lá. Aqui, a minha frase é:
Era lindo ver aquele cardume em um mar tão azul. Botei aqui embaixo porque não ia caber aqui. Beleza? Aí o análise morfológica, que é o quê? Que a gente analisa palavra por palavra. Isso que a gente tem que aprender, beleza? Porque não adianta você querer estudar substantivo e não saber o que é um substantivo, beleza? Vamos lá. Era lindo ver aquele cardume em um mar tão azul. Então, a análise morfológica é que a gente analisa palavra por palavra, beleza? Esse era aqui é um verbo. Vamos colocar aqui, verbo. Lindo. Lindo é um substantivo. Lindo é um adjetivo. Olha eu errando. Ver é verbo. Aquele é um pronome. Cardume é o meu substantivo. Substantivo. Em preposição. Preposição, ele liga palavras. Iremos estudar também. Um artigo, que já estamos estudando. Lembrando que vamos estudar cada classe. Por quê? Estamos trabalhando com o substantivo. Trabalhamos com o substantivo e com artigo. Depois, a gente vai passar fazer algumas questões de verbo, de preposição, para depois a gente ir mais a fundo. Eu tenho aqui a palavra mar, é o meu substantivo. Tão é um advérbio de intensidade. Intensidade. E azul é uma palavrinha que aqui, quando eu apliquei essa prova aqui, teve muita dificuldade. Por quê? A palavra azul, eu posso colocar assim. O nome de um desenho. Por exemplo, o nome de a azul brincou. Beleza? Quando eu falo a azul brincou, eu quero dizer que esse a, ele é um artigo, azul é o meu substantivo e brincou é o meu adjetivo. Beleza? Lembrando, só que eu quero dizer, cadê aqui a palavra? Eu quero dizer que o mar era azul. Quando eu estou falando de cor, quando eu falo de cor, isso aqui é o meu adjetivo. Aí, se eu quisesse colocar um substantivo. Se você quisesse colocar um substantivo, não estaria tão corretamente, entendeu? Mas seria tipo uma questão anulada. Aí, eu trouxe essa prova aqui, que já é respondida. Depois eu vou imprimir para tu fazer... né? Vamos lá. Qual das alternativas preenche corretamente os espaços do texto abaixo? Vamos ler novamente. Qual das alternativas preenche corretamente os espaços abaixo? O que a minha questão está pedindo? A minha questão está pedindo artigo definido e artigo indefinido. Lembrando que isso aqui, gente, é o basicão, entendeu? Isso aqui eu fiz quando eu estava no 9º ano ainda, ó. A minha nota foi 6, foi 7,6. Beleza? Então, ó, não sabia o que fazer para ocupar o tempo livre. Porque eu tenho um artigo definido. Por quê? Ele quer saber o quê? Ele quer fazer algo para ocupar o tempo dele. É algo específico, é o tempo dele, entendeu? É o tempo livre dele. Então, é um artigo definido. Pensei em ler uns livros. Quando eu falo pensei em ler, é que ela quer ler um qualquer livro, entendeu? Ela só quer o quê? Ela só quer ler uns livros. Mas os que queria não estavam disponíveis na biblioteca. Por que esse artigo definido? Porque o livro é o que ela queria, entendeu? É o que ela queria. Se ela queria, é algo específico, beleza? Vamos aqui. Então, decidi que queria fazer uma pizza.
Quando eu falo, irei fazer uma pizza, não qualquer pizza. Por quê? Porque se ela fala, eu iria fazer uma pizza de calabresa, seria a pizza de calabresa, porque estaria especificando a palavra, beleza? Para o jantar. Quando eu tenho o meu artigo definido, eu quero falar que é um jantar específico, entendeu? E pedi a receita da minha mãe. Ficou fantástica. Não era uma pizza, era a pizza. Olha para vocês verem. Isso aqui é essencial para vocês. Não era uma pizza, era a pizza. Quando eu falo que não era uma pizza, eu tô querendo falar que não era uma qualquer pizza. Era a pizza. Então ficou a letra B, né, que eu já marquei aqui. O, uns, os, uma, o, uma e a. Beleza. E aqui era a questão que eu tinha colocado lá na folha, que fala: classifique cada uma das palavras da frase abaixo de acordo com a sua classe. Que já trabalhei, era lindo ver aquele cardume em um mar tão azul. Era verbo, lindo, adjetivo, ver, verbo, aquele, pronome, cardume, substantivo, em preposição, um artigo, mar, substantivo, tão, advérbio e azul, substantivo. Como eu falei, aqui você pode classificar como substantivo ou adjetivo, estaria da mesma forma correto, beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho a questão 3, que fala: identifique os pronomes na seguinte frase e classifique-os. Amigo. Algum livro da minha coleção está contigo? Algum, ele é um pronome indefinido, iremos trabalhar isso. Minha é um pronome possessivo e o contigo é um oblíquo tônico. Beleza? Quando isso aqui, ele é um português básico. Quando a gente passar do básico, vamos trabalhar com vírgulas assim, tá vendo? Amigo, e tem logo uma vírgula, que é um vocativo. Mas vamos para a 4. A 4 eu não vou explicar, porque não vamos trabalhar com esse assunto agora. Aqui, assim que eu tenho: sublinhe as preposições nas frases abaixo. Eu tenho aqui: a minha escola vai trazer um escritor para uma sensação de autógrafos. O que para vocês não confundirem, esse a não é preposição, viu? Esse a, ele é o meu artigo. Aí o que acontece? Mas aqui não deveria ser um substantivo, mas vamos lá. O meu pronome, ele está acompanhando um substantivo, beleza? E esse para aqui, ele tem função de preposição de finalidade. Isso aqui tudo é preposição. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem essa parte aqui. As negociações estariam meio abertas. Só depois de meio período, trabalho. As palavras destacadas são respectivamente. O que seria palavras respectivamente? É palavras em ordem. Em ordem. Se em ordem, primeiro iremos analisar meio e depois, beleza? E aqui, essa questão, naquele tempo eu tinha errado, mas era a letra B, que seria meio advérbio e depois, ok?